Uma das regras de sobrevivência é você saber exatamente o que você ganha caso você realize determinada tarefa. E não é só você saber quanto você ganha, mas é você saber o que você ganha. Você saber a quantidade e você também saber a qualidade do prêmio que você vai disputar. Hoje eu estava vendo uma reportagem que me chamou a atenção, que estava lembrando sobre a invasão do Napoleão na Rússia. Que a história assim, não sei se você lembra da época da escola. O Napoleão, você teve a Revolução Francesa, aí derrubaram a monarquia, eles tiveram um pouquinho lá de democracia, república, aí o Napoleão veio, tomou o poder, ele se sagrou imperador, é um ditador, né, basicamente. E aí ele começou a expandir o domínio dele. O Napoleão foi expandindo, aí chegou uma hora que ele resolveu atacar a Rússia. Por motivos que todo livro de história tem, eu não lembro agora. Quando o Napoleão quis atacar a Rússia, o fenômeno mais engraçado foi que teve um general que foi dar luta para ele em campo, uma batalha que os dois lados falaram que venceram, e aí o Napoleão foi perseguir esse exército. Esse exército passou por Moscou. Moscou não era a capital da Rússia ainda, ela não era a capital. E aí quando eles passaram por Moscou, os russos tiveram a ideia genial de tacar fogo na cidade. E por quê? O Napoleão foi atacar a Rússia e basicamente ele ia enfrentar o inverno. E isso é imbecil demais. Ninguém ganha no inverno da Rússia. E aí o que os russos fizeram? Eles recuam no território deles e o Napoleão, na ânsia dele de perseguir o exército, e isso aqui é importante, que o Napoleão ele só queria perseguir aquele exército. Se aquele exército tivesse ido para qualquer outro lugar, o Napoleão iria atrás. Mas o exército estrategicamente passou por Moscou. E aí o Napoleão teria um ganho duplo. Ele tá vendo, se a gente não conseguir alcançar eles, a gente tem uma cidade para se abrigar no inverno. E aí a gente mantém a posição até a gente conseguir reestruturar. Napoleão chegou lá, não tinha uma cidade. E qual foi o prejuízo dele? Ele chegou com 500 mil soldados e só 27 mil voltou com ele para casa para ele tentar defender o trono dele. O que aconteceu? Ele perdeu o trono. É isso. Porque o Napoleão ele viu uma vitória possível e correu atrás dessa vitória. Ele ganhou uma batalha, mas ele perdeu a guerra no final, porque ele perdeu o trono. E isso me trouxe uma lição muito importante, principalmente para você que está ouvindo e está começando a querer seguir a sigla e querer entender o que é o seu próprio caminho. Que é basicamente que eu quero que você preste bem atenção. Eu sei que alguns de vocês estão enfrentando o problema alguns decidiram, né? São celibatários voluntários e outros são celibatários involuntários. Mas independente de qual tipo de celibatário você é, sabe aquela mulher lá que você olha? E alguns de vocês ainda estão se relacionando com as mulheres de forma afetiva. Presta bem atenção. Você tem essa mulher que você agora pensou nela. Que ela é bonita, ela é cheirosa, ela tem alguma coisa que você quer. A pergunta que eu tenho para te fazer é: você sabe exatamente o que você quer dela? Sabe, sim, exatamente. O que você quer com essa mulher? Você quer casar e fazer filho com ela? Você quer o quê? Você só quer uma coisa de uma noite? O que você quer dessa mulher? Ou você só quer comprar um pastel ou um acarajé com ela? Você tem que saber o que você quer com ela. Presta bem atenção nisso, cara. Se você não souber agora o que você quer com essa relação, você vai ser igual Napoleão. Você vai perder tudo por causa de uma conquista imbecil. Uma conquista só para satisfazer seu ego. E eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando que você vai perder a sua paz, você vai perder o seu trono, o seu reino. Tudo porque você vai ter uma conquista que vai te deixar feliz na hora, mas não traz utilidade nenhuma. E isso é pensar com a cabeça de cima. Isso não é pensar com o estômago, isso não é pensar com a cabeça de baixo, é pensar com o cérebro. Presta bem atenção, cara. Eu reparei isso. Eu sou novo na machosfera brasileira. Que eu cheguei aqui, eu comecei a descobrir, né? Vamos dizer assim, o conteúdo sobre o masculinismo tem mais ou menos uns 6 meses. Mas eu já reparei alguns vícios que a machosfera brasileira tem, como, por exemplo, uma crítica que o amor das mulheres é utilitarista. E eu fiquei olhando assim, cara, qual é o problema de ser utilitarista? Viver é difícil pra cacete. A maioria das pessoas que eu já ouvi reclamar de utilitarismo é gente que nunca descarregou um caminhão, nunca capinou um quintal no sol, nunca ganhou dinheiro através de trabalho braçal, de suor e de dor. Geralmente é gente que ou ainda é sustentado pelos pais, ou ganhou uma pensão gorda,
Basicamente, ele não precisa trabalhar para se sustentar e sobreviver. E isso é um absurdo, porque isso não é o mundo real. Sabe você seguir seu próprio caminho? Isso é um pensamento utilitarista. Você botou na conta, vou ficar sozinho, vou formar família, é melhor eu ficar sozinho. Parabéns, você está sendo egoísta e você está correto. Autopreservação é a coisa mais importante que tem. Você nunca pode abrir mão da sua autopreservação. E olha só, cara, o que acontece? Família sempre foi uma coisa custosa de ter. Nem todo mundo teve família ao redor. Assim, na história da humanidade, pouquíssimas pessoas formaram famílias. Às vezes você tem, por exemplo, o caso aqui dos indígenas brasileiros, que eles, basicamente, por ter bastante recurso, todo mundo era de todo mundo. Então você tem um grupo e as crianças que nascem são daquele grupo. Você não tem essa coisa chamada família. Isso não existe. É uma rede de apoio e, basicamente, na estrutura indígena brasileira, só o alfa se dava bem. E sempre foi assim. A humanidade é isso aí. Só que acontece, quando vem lá aquela coisa de romantismo, o amor, viver por amor, sofrer por amor, coisa de gente que na época seriam os super ricos de hoje, eles inventaram essa maluquice, porque eles não tinham o que fazer, todo mundo começou a acreditar que todo mundo merecia ter uma família. Só que você achar que merece é uma coisa, você ser capaz de construir é outra totalmente diferente. O discurso migtal hoje, galera da sigla que está seguindo o próprio caminho, eles perceberam essa verdade. Cara, ter família é uma coisa muito custosa e eu não consigo bancar e eu não quero bancar. Por quê? E eu não consigo. E a ideia de você não conseguir bancar não é nem você pagar o sustento da família. É a estratégia de saída. Você entrou numa estrutura e para você sai muito pior. Então nem todo mundo pode bancar. Só quem é muito rico pode bancar isso, porque o baque que ele vai receber não é tão grande. Essa semana, por exemplo, eu estava vendo a história da Luísa Mel. Ela tentou ganhar aumento de pensão na justiça. O juiz não só negou, como brigou com ela, falando, você já ganha 25 mil, você quer ganhar 50, mas você ganha 50 mil aí, você aluga a casa, você é dona de imóveis, você não vai ganhar esses 50 que você quer. Qual foi o contra-argumento dela? É porque ele é bilionário. E o juiz falou, dane-se, que ele é bilionário, não precisa mais que esse dinheiro. Então, esse cara bilionário, ele poderia assumir uma família porque ele tem como gerar recurso. Mas a maioria de nós não pode fazer isso. Ter família nunca foi regra na história da humanidade, ela sempre foi a exceção. Porque todo mundo pensa na autopreservação. Não é errado, cara. Pensa comigo. Qual o problema da mulher ser utilitarista? Nenhum. Não sei, a maioria dos homens não sabem. E a maioria das mulheres jovens também não, mas o parto normal, a mulher, para parir uma criança da forma natural, ela pode morrer no processo. Se você pensa num ambiente selvagem, a mulher grávida já era perigosa ela morrer porque ela não ia ter como se sustentar. Claro que o instinto dela vai ser utilitarista ao extremo. Claro que ela vai querer se relacionar com um cara que pareça ser capaz de prover. Isso não é errado, isso é a vida. Quanto antes você aprender que a vida, para você viver nela de boa, você tem que ser utilitarista, você vai ficar em paz. Que utilitarismo e egoísmo são autopreservação, muito mais do egoísmo. Você se autopreservar não é ruim, cara, é a base da existência, é a base da sua vida. E, cara, vamos parar pra pensar. Pega a lição do Napoleão. Você não quer ser um Napoleão, eu sei que você não quer. Você não quer se esforçar, você não quer correr atrás de uma coisa que será boa para você e chegar lá no final você falhar. Você não quer isso. Você quer se dar bem porque todo mundo quer. Então a gente está falando só de mulher? Não, eu estou falando da vida. Esquece mulher. Esquece. Não existe mulher no mundo. Quero que você pense comigo. Você está no Brasil. Te deram uma Red Pill, você começou a acordar para a realidade. Se você está no Brasil, você tem 3 posições possíveis sociais para onde você sai. Ou você é pobre, ou você é classe média, ou você é rico. Se você for pobre, você não pode pensar em mulher. Essa é uma conquista que se você tiver, você vai se estrepar. Se você for pobre, a sua meta de vida é melhorar de vida. E não é nem para formar uma família, para você ter uma vida mais confortável e mais segura. Esquece mulher por um tempo, cara, corre atrás. Se você é classe média,
talvez você consiga pensar em mulher. Talvez. Vai variar de quão médio você é, porque tem uma galera que é um pobre melhorado e acha que é classe média. Mas talvez você possa assumir esse risco. Mas basicamente, classe média no Brasil é principalmente se você for funcionário público. Porque aí você vai ter ganhos que nunca vão acabar e aí você pode assumir uma família ou não baseado no que você ganha. Vamos dizer assim, um cara que ganha 5 mil no Brasil, ele pode ter uma família se ele quiser. Não é indicado, dada a realidade, porque às vezes você ter uma família é prejudicial para você. Você não tem capacidade disso. Embora falem que você mereça e a cultura diga e te imponha isso, talvez não seja a sua praia. É igual abrir empresa. Você fez concurso público porque você não sabe, você percebeu que você não tinha jeito para ser empreendedor. Com a família é a mesma coisa. Porém, todavia, entretanto, se você for rico, tipo esse ex-marido da Luísa Mel, você pode ter quantas famílias você quiser. Você pode sair fazendo família por aí. Porque você pode bancar, principalmente não é nem bancar a família, você pode bancar o divórcio, que é quando esse contrato vai se quebrar. Se você for rico, que isso, cara, isso é uma das coisas mais importantes. O erro do Napoleão foi que ele entrou na guerra e ele não planejou a estratégia de retorno e saída dele. Se você entrou para formar uma família, qual é a sua estratégia de retorno? Você está vendo lá, quer se relacionar com aquela menina, ou você quer aquele emprego, ou você quer nadar até uma ilha, como é que você volta de lá? Você tem que ter uma estratégia de retorno. Isso é autopreservação. Se você entrar e não tiver uma estratégia de sair e não souber quanto custa esse retorno, parabéns, você é um novo Napoleão e você vai se estrepar. Então, o que eu queria conversar com vocês hoje. Se você é pobre, esquece mulher, só pensa em melhorar de vida. Se você é classe média, talvez possa ser. Talvez você possa aguentar um divórcio. Talvez. Mas se você é rico, vai lá e seja feliz. Porque você não adianta. Cara, isso é economia, isso é recurso, não adianta. Se a gente é pobre, a gente não pode fazer certos luxos. Não dá. Não dá. O pobre e a classe média, eles têm que priorizar a autopreservação e ponto. Isso é ser egoísta. Isso é ser egoísta. Se você não pensar na sua autopreservação, você está sendo um idiota e não um egoísta. E aí você tem que entrar numa pergunta. Você foi ensinado, e eu fui ensinado, que ser egoísta é ruim. Eu não ganho nada com isso. Mas quem me ensinou vai ganhar. Nos vídeos anteriores eu já abordei a questão do Blue Pill, que é o seguinte, você tem dois tipos de Blue Pill. Você tem o Blue Pill que ele está dentro da Matrix e você tem um tipo de Blue Pill que ele construiu a Matrix. O Blue Pill que te disse que ser egoísta é ruim, ele emocionalmente está quentinho e seguro dentro da Matrix. Ele não ganha necessariamente dinheiro, ele ganha segurança emocional. Mas tem um tipo de Blue Pill que ele está ganhando segurança financeira. E esse tipo de Blue Pill de segurança financeira, ele vendeu a segurança emocional para o primeiro Blue Pill. A única forma de você realmente quebrar e se libertar dessa Matrix que você está é assumir o risco de perder o seu conforto. E aí você automaticamente, quando faz isso, você começa a aumentar a concorrência. E é por isso que ser egoísta é ruim, você aumenta a concorrência. Gente que está dormindo não oferece ameaça. É por isso que quando você desperta e quando você acorda, as coisas começam a andar na sua vida. O que me leva de volta às mulheres. Na machosfera brasileira, reclamam do comportamento das mulheres. Elas não estão erradas. Elas estão fazendo aquilo que elas acham que é bom para elas. E você não está fazendo isso. Por que você está reclamando delas? A mulher ela não é egoísta. Ela não é. Todo mundo que tem a perder é egoísta. Se você tem algo a perder, você tem que ser egoísta. Porque se você não for, você vai ser idiota. Ninguém vai te ajudar porque a pessoa vai olhar, pô, aquele cara nem se ajuda. O que eu vou me perder tempo com ele? Se você não for egoísta agora e começar a se mexer, você vai ficar para trás. Não adianta, cara. É uma lei da vida. Você tem que pensar no caminho que você vai seguir. Você tem que pensar, você está no seu próprio caminho? Seja egoísta. Para onde esse caminho está me levando? O que eu vou ganhar com isso? O que eu perco estando nessa trilha? Você tem que fazer essa pergunta. Eu não posso fazer essa pergunta para você. Você tem que pegar a caneta e papel. Se você sabe ler e escrever, escreve e desenha. Não sei ler e escrever. Aprenda a ler e escrever. A primeira coisa que você tem que aprender a fazer é ler, escrever e interpretar texto. Ninguém pode se dar o luxo disso, cara, de não pensar no caminho.
Só o rico e o herdeiro têm esse luxo de não pensar no que ele está fazendo. Porque se ele errar, ele tem recurso para cobrir o erro. Você não tem. Você não tem. Você que é meu ouvinte rico, parabéns. Você está ganhando o quê? Uns 25 mil por mês no Brasil? Parabéns, você pode pensar em mulher. Você tem esse direito. Você seja funcionário público, seja herdeiro, você pode pensar em mulher. Aliás, você provavelmente está monopolizando as mulheres. Parabéns para você, você conquistou isso, ou herdou isso também. A vida é isso mesmo. Tem gente que herda dinheiro, tem gente que herda doença, e é a vida. O resto de nós, que não somos herdeiros de coisas boas, a nossa missão é melhorar de vida o máximo que a gente puder para se autopreservar. E é fazer as contas. Primeira conta aqui, que eu estou fazendo, esse foi um dia que eu tirei para fazer conta. Quantas horas por dia eu pensava em mulher? Quantas horas por dia eu gastava correndo atrás de mulher? Quantos dias por ano eu perdi por causa de mulher? Sabe o que eu ganhei com isso? Nada. E você? Faz essas mesmas perguntas. Quantas horas por semana você gasta correndo atrás de mulher? O que você ganha com isso? Nada. Mas a mulher que você correu atrás, pelo menos a atenção ela está ganhando. E aí que as mulheres, cara, elas têm a vida delas. É por isso que nesse canal eu tento... uma das minhas regras de ferro que eu assumi pra mim é não falar mal de mulher, porque tem muito problema na vida de um homem além de mulher. O que eu sempre falo nos vídeos curtos. Se eu sumir com todas as mulheres do mundo, se você parar de ver as mulheres no mundo, seus problemas acabam? Não. Eles não acabam, porque tem mais problema. Você só está pensando em mulher o tempo todo porque te escravizaram na imagem da mulher. E você também se escravizou. Você é escravo da sua libido, você é um escravo do seu desejo. Ela está chicoteando você o tempo inteiro para você ficar pensando em mulher o tempo inteiro. E você não está ganhando nada com isso. Mas sabe aquele Blue Pill que vende conforto e segurança? Não é o que compra, que você era o que comprava. É quem vende, é o dono do jogo. Ele está ganhando porque você não oferece concorrência a ele. Quando você parar de pensar em mulher e começar a pensar na sua vida, no que você ganha, você vai começar a andar. Igual aqui hoje, você está vendo esse canal, né? Para você estar até agora vendo esse vídeo, é porque provavelmente você ganhou alguma coisa. E eu fico muito grato de estar sendo útil a você. Eu fico muito feliz por isso. Mas se você não estiver ganhando nada com esse vídeo, minha audiência não vai ser boa e eu vou ter que melhorar. E é a vida. Eu não vou poder ficar reclamando aqui, cara. E por que isso? Porque eu sei que, assim, uma coisa que o Napoleão na época não sabia, que se você ficar correndo atrás apenas para saciar seu ego, se eu ficar aqui nessa só de subir vídeo para eu ficar feliz e não pensar em você que está ouvindo, isso aqui não vai para frente. A minha batalha ela não é uma batalha só de hoje. Eu não posso pensar só no que eu estou fazendo hoje. Amanhã vai ter uma batalha. Depois de amanhã vai ter outra batalha, porque essa maldita guerra que é a vida, ela não acaba. Então, o final aqui que eu tenho para você é: pare de pensar em batalha. Para de pensar nas batalhas. Você tem que prestar atenção na guerra da sua vida como um todo. Você pensa primeiro na guerra e depois você divide ela em etapas menores, que são cada batalhas que você vai vencer. E assim você escolhe as suas batalhas e vai escolher aquelas que você vai ter mais chance de vitória para você ter uma vida mais segura. Você não tem que ser um herói, cara. Você tem que vencer. O herói é simplesmente um idiota que ele assumiu um risco maior do que ele podia. Só que os governos promovem esse cara para ele incentivar outros jovens Blue Pill bobinho a ir lá fazer besteira e se sacrificar por uma coisa que eles nunca vão ter. Para com isso, cara. Não tem Valhalla. Ou você luta, vence, sobrevive e desfruta do prêmio, ou você, parabéns, é só mais um outro Napoleão.